Nesta época de Páscoa é comum o nosso consumo de doces aumentar. E desde pequenos ouvimos que não se deve exagerar no açúcar por conta dos danos causados à nossa saúde bucal, aos nossos dentes. Mas e no caso dos implantes e próteses, como isso afeta? Para nos explicar um pouco sobre o assunto, recebo o dentista Natanael Chagas. Doutor, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabi. Boa tarde a todos os que nos acompanham aqui na ND. Exatamente. Então, chegou o momento de comilança, né? Então, isso tem muito a ver tanto com o dente natural, tanto também com aqueles pacientes que fazem uso de dentes artificiais, próteses móveis ou próteses fixas. Afeta um tanto quanto o outro ou tem diferenças nisso também? Tem algumas pequenas diferenças. É sempre importante frisar que aquele paciente que tem um dente natural, ele tem sim uma resistência, uma força mastigatória muito melhor do que aquele paciente que tem dente artificial, seja ele móvel, seja ele fixo. Então, nada vai ser igual ao dente fixo do paciente, ao dente natural do paciente. Por isso existem substitutos, né? Mas não é igual. Então, os cuidados, eles têm que ser, sim, com certeza, redobrados com relação à alimentação. Pois é, então a gente pode dizer que a alimentação inadequada interfere, né, tanto nos nossos dentes naturais, mas também nas próteses e implantes? Com certeza. Não é incomum da gente ver dentes naturais fraturados, assim, como se fosse um galho verde realmente, né? Em decorrência de uma alimentação. Aqui no sul é muito comum a gente ter pacientes que roem osso, né? Comem alimentos mais duros, o torresmo, né? A pipoca. Muitas vezes a pipoca ela é molinha, mas do nada aparece uma sementinha e você acaba mordendo e acaba fraturando, né? Então, esses cuidados eles têm que ser redobrados no uso de prótese fixa. Por quê? Porque em alguns pacientes, com esses hábitos alimentares, o custo de um tratamento, o custo de um retrabalho e também uma dor pós-operatória do paciente e também durante ali o processo de trauma do paciente, ele aumenta e muito. Então, é muito importante o paciente ele ter esse cuidado em relação aos dentes naturais. Se o paciente ele vai ter a possibilidade de quebrar dente natural comendo, ele também vai ter a possibilidade de quebrar dente artificial também comendo. E quais os cuidados, né, na alimentação que se deve ter após a colocação do implante ou da prótese? Sim. Da prótese, a partir do momento que o paciente ele coloca, ele já pode estar se alimentando normalmente, habitualmente, evitando esses excessos, né, que são roer osso, né, comer alimentos extremamente duros, né. E o paciente que ele colocou prótese fixa, colocou seu implante, né, já está com os dentes em boca, ele passa por um período de adaptação, né, no qual ele precisa ali se cuidar em torno de 4, 5 meses em relação a essas alimentações mais duras, né? Claro, o paciente já pode comer ali normalmente, mas esses excessos, eles devem ser eliminados, né? Mas como isso envolve hábito realmente, muito na nossa região, esses excessos, eles devem ser evitados nos primeiros 4 ou 5 meses de tratamento. Depois o paciente ele pode sim começar a acomodar alimentos um pouco mais firmes, um pouco mais duros na sua alimentação. Aquelas próteses removíveis, elas favorecem o aparecimento de problemas em quem se alimenta mal? Sim. O paciente que usa a prótese removível, ele reclama muito, né, que muitas vezes não consegue estar mastigando muito bem a comida, né? Acaba mordendo de um lado, erguendo de outro, né? Então acaba com que o paciente ele tenta agilizar um pouco mais o processo de mastigação. Então, ele acaba engolindo alimentos mais inteiros e não tão triturados quanto aqueles pacientes que têm os dentes fixos ou naturais. Então, a alimentação, o próprio estômago do paciente, ele é bem prejudicado em relação a isso. E, por outro lado, uma dieta equilibrada ajuda na cicatrização? Sim, até porque muitas doenças, elas aparecem, né, em nós devido à má alimentação, como por exemplo a diabetes, né, que tem muito a ver com cicatrização, né, tem muito a ver com recuperação pós-operatória, muito a ver com a cicatrização dos implantes, com tempo de sangramento, por exemplo, também tem muito a ver com relação à alimentação. Então é um dos problemas, né, que a má alimentação ou a alimentação muito bem executada, ela pode estar acontecendo aí com o paciente. E qual que é a recomendação para hábitos alimentares, né? Para a gente ter dentes mais saudáveis, tanto para próteses e implantes também? Então, o grande hábito alimentar que o paciente ele deve ter é comer na frequência correta,
né, que é da cada 3 em 3 horas. Isso vai diminuir e muito a questão de uma salivação de má qualidade, né, bem como também esse paciente, ele comendo com uma frequência maior, ele vai ter ali várias opções durante o dia, né, ele vai ter também uma escovação muito bem mais executada. Então, a grande questão da manutenção dos dentes e também da manutenção dos implantes dentários é o paciente ter uma excelente higienização, principalmente à noite antes de dormir. Doutor Natanael, muito obrigada pela participação com o Ver Mais. Até a próxima. Então, excelente semana. Agradecemos a todos também. Uma excelente semana. Até. Até mais.